Em ti crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus, bondoso Deus e Pai Celestial. Pai Santo, obrigado por mais um momento reunido na Tua presença, Senhor. Pai Santo, o cristão ele tem que sentir a Tua presença, ó Pai, da mesma forma que sentimos a presença do frio, do calor, que esse termômetro do Senhor possa estar nos nossos corações, ó Pai. Pai Santo, pedimos por cada um de seus filhos nesse momento, aqueles que estão conectados via rádio nesse momento, Senhor. Abençoe nossos irmãos da cidade de Jundiaí, da cidade de Itatiba, Senhor, e os nossos irmãos presentes aqui na cidade de Itapuí, Senhor. Pai Santo, que a bênção do Senhor possa estar presente, Senhor, na vida de cada um de seus filhos. Para nós, simples mortais, existe distância, mas para o Senhor não existe distância. Tu conheces a necessidade dos corações das pessoas, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, para agradecer a Ti, ó Deus. Estamos aqui em momento de festa, Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, fazer isso em memória de mim. Estamos aqui em memória dele, Senhor. Estamos aqui dando cumprimento à palavra do Senhor, ó Deus. Pai Santo, o Senhor conhece a mentalidade e o coração das pessoas, ó Pai. E a Tua palavra diz, examinar o homem a si mesmo. Pastor algum pode examinar o homem, Senhor. Então estamos aqui hoje, nesse momento, ó Deus, para logo mais participarmos, ó Pai, do pão e do vinho, Pai, que é mandamento do Senhor. Ele disse, reconheceis isto. Isso é o mandamento. Estamos aqui para dar cumprimento a ele, ó Pai. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? Graças a Deus. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia de vocês aberta. Em Romanos capítulo 5, versículo 19. Até agora estava tudo bem, né? Mas tudo bem. Apenas Romanos capítulo 5, versículo 19. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé? Beleza? Em reverência à palavra. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, está escrito, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Podeis assentar. Nós já introduzimos a oração, né? Então agora vamos dar continuidade na palavra do Senhor. Aqui em Romanos, onde nós abrimos as Escrituras,
Aqui está dizendo para você, por quê? Como pela desobediência de um homem, de um só homem, muitos foram feitos pecadores. É isso que a desobediência causa nas pessoas, né? E assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Aqui está simbolizando Adão, pela desobediência de Adão. Muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, que é o Senhor Jesus Cristo, então vocês foram feitos justos. Amém. E o que essa escritura está dizendo para você? Isso não depende de nada que você faça. Não depende de nada que eu faça. Porque aqui está dizendo pela obediência de um. Então a obediência dele é o suficiente para você. Amém. A obediência dele tirou você de todo arrazoamento de pecado. Mas essa morte do nosso Senhor Jesus Cristo, essa obediência que ele teve, os irmãos de Jesus têm que alcançar essa obediência. Porque não adianta nada você dizer, nossa, como Jesus foi obediente. A Bíblia diz que ele é o nosso exemplo em tudo. Amém. Ele é o seu exemplo em tudo. Os filhos de Satanás são exemplo de Satanás. É por isso que quando Jesus se reuniu com aqueles crentes, eram pessoas que você não podia apontar o dedo para elas. Jesus, eles disseram, nós temos por pai Abraão. Jesus disse, vós tem por pai o diabo. E quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Jesus estava conversando com homens santos diante da sociedade. Então muitas vezes a palavra de Deus, quando ela se manifesta, ela não vai vir para esses tipos de pessoa, porque a palavra de Deus ela é humilde. Jesus era um homem humilde. Amém. Eles não iam parar para ouvir Jesus, eles queriam ouvir uma pessoa renomada. Amém. Uma pessoa renomada. E hoje é a mesma coisa. Eles querem renome. Eles querem renome. Não tenho por que esconder algo de vocês. Eu já conversei com pessoas de renome, com pessoas com Bíblia, livros e mais livros, e a pessoa não teve resposta para mim. Amém. Eu, uma simples pessoa, estou falando de mim. Eu sou bom? Não. É que eu sei aonde eu estou me alimentando. Glória a Deus. Você tem que saber onde você está se alimentando. Toda pergunta tem que ter uma resposta para ela. Toda pergunta. Deus não deixa ninguém sem resposta. Apenas dá um tempinho para Deus. Então você está aprendendo aqui que pela obediência de um. Aqui está a lei da vida e a lei da morte. E a lei da vida veio pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E você observa que é independente daquilo que você faz. O irmão Brana nos diz na mensagem reprovação pela palavra. Ele nos diz, um filho. Isso é tudo o que precisou. Deus não precisou de mais nada. O profeta está deixando você entender que Deus só precisou de um filho. Foi preciso um filho para sacudir as nações e conduzir ao Messias. Foi preciso de um obediente. Isso mesmo. Deus só precisa de um homem. Deus não precisa de muitas pessoas. Deus só precisa de um. Deus só precisava de Jesus. Deus só precisava dele. Amém. Por isso que foi pela obediência de um. Você hoje merece a salvação? Não, mas pela obediência dele. Amém. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você creu no acontecimento. Amém. Você creu naquele acontecimento no Calvário. Glória a Deus. O irmão Brana diz que quando Jesus foi para a cruz, ele foi com você dentro dele. Em forma de atributo, ele foi com você dentro dele. Deus, quando olhou para o corpo de Jesus, ele viu você lá em forma de atributo. Amém. Amém. Deus viu você lá naquele corpo. Então, quando Jesus morreu, você morreu com ele. Amém. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com ele. Então, quando Deus vem habitar em você, ele está vindo pela segunda vez. Amém. Porque ele já habitou uma vez em você, quando você estava no corpo Glória de seu a Deus. filho, no corpo da palavra. É por isso que a Bíblia diz, não podemos deixar de citar essa passagem. Onde é dito ali, ó, quando o Espírito Santo vier, o que ele vai fazer? Se lembrar de tudo.
Ele vai fazer com que você lembre de tudo o que foi dito. Por que você vai lembrar? Você só vai lembrar de algo porque você viveu aquela cena. Porque ele estava ali, presente. E mais uma vez ele está presente hoje. Amém. Somente os filhos de Deus entenderão essas coisas. Deus só precisa de um homem. Isso é tudo que ele precisa. Isso é tudo que ele precisa em algum lugar. Ele pode ter uma voz. Isso é tudo que ele quer. Conseguir só um homem em seu controle. Ele precisa ter o controle. Então, quando você se entrega nas mãos de Deus, é aí que está o problema. As pessoas, elas admiram o que Jesus fez. Por que aconteceu tudo aquilo na vida de Jesus? Foi porque Jesus se entregou. Essa é uma coisa que você tem que trazer para a sua vida. Tudo que Jesus fez foi se entregar ao Pai. É por isso que ele diz, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Ele vivia para fazer a vontade do Pai. E por fazer a vontade do Pai, o que aconteceu? O Pai o ressuscitou. Então, se você hoje, você é um cristão, e você está fazendo a vontade de Deus, você não tem que fazer a vontade do seu marido? Sabia disso? A mulher cristã, ela sabe o papel dela. Não adianta nada você querer obedecer ao seu marido e desobedecer a Deus. Isso é se tratando da palavra. Isso é se tratando da palavra. Então, por não entender essas coisas, tem pessoas que estão trocando a esposa por Deus. Está trocando a TV por Deus. É normal você assistir um jornal? É. A televisão foi feita para os filhos de Deus. Só que Satanás, o que ele fez? Ele perverteu aquilo. É verdade. Satanás não cria. Só existe um curador, só existe um criador. Esse é Deus. Amém. Amém. Esse é o único criador. E agora você vai entender que Deus, de que forma que Deus é criador. Deus é criador em Cristo. Amém. Deus não cria nada através de Jesus. Fora de Jesus, Deus só cria através dele. Deus criou todas as coisas através de Jesus. Amém. Você pensa que Jesus passou a existir quando ele nasceu de Maria? Ele já existia antes. Glória a Deus. Ele já existia antes. É por isso que na oração dele, ele falou assim, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, Amém. antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo isso? Ele já Amém. estava com o Pai. A diferença de Jesus para você é que ele sabe quem ele era, porque não tinha pecado nele. Amém. O que impede o homem de saber essas coisas é o pecado. Mas uma vez que o pecado é dissipado da sua vida, quando o cristão entende que ele não tem pecado mais, Amém. porque Jesus morreu pelos seus, Pecado. então você tem pecado? Não. Ele morreu pelos seus pecados. Então, se ele morreu pelos seus pecados, você fala assim, eu sou pecador. Você está dizendo, ele morreu em vão. Ele acreditou em você. Ele falou assim, eu vou morrer por ele. Independente do que ele vai fazer ou não, eu morrerei por ele. Amém. Amém. Então você agora está limpo, porque ele morreu pelos seus pecados. Pela obediência de um só homem, você foi justificado, você foi purificado, foi feito tudo para você. Amém. Graças a Deus. Agora as pessoas, porque elas são crentes, elas acham que são melhores do que os outros. Se Deus escolheu você é porque você era pior. É verdade. É porque você era pior. O médico veio para os doentes. Então hoje o que falta para a gente? É ter compreensão e chegar naquela pessoa que não conhece a palavra de Deus e explicar para ela aqui. E não precisa ser a mais na vida das pessoas. É o que eu sempre falo, se você der um pedaço de torta para alguém, se eu der um pedaço de torta para ele, eu esqueci o nome dele, Bruno, se eu te der um pedaço de torta, tem uma torta inteira aqui, aí eu tirei um pedaço daquela torta e eu te dei. Se você gostar daquela torta, o que você vai fazer? Vou comer de novo. Você está entendendo? Assim é a palavra de Deus. Tem crente chato. Tem crente chato. Às vezes ele está no trabalho, está na sua orelha. Não tem um momento certo para você conversar com uma pessoa. Sim. Amém. Vocês estão se alimentando de uma torta aqui. Alguém pode sentir vontade de se alimentar dela de novo.
Então, se você falar da palavra de Deus apenas uma vez para a pessoa, esquece. Você já jogou uma água na sementinha lá, agora você tem que esperar ela germinar. Amém. Você tem que esperar a sementinha germinar. E quando aquela semente germinar, ela vai sentir sede da água, vontade da água de novo, aí você dá mais um pouquinho para ela. Assim é os filhos de Deus. Amém. Assim são os eleitos. Você tem que respeitar o espaço da pessoa. Você não tem que falar assim, você tem que ir para a igreja, fulano, não. No momento certo, Jesus diz, no momento certo, o Pai se encarregará de tudo. O Pai colocará as palavras em vossa boca. Temos que ter calma e saber que Deus está aqui para mudar o quadro. Só precisamos estar à disposição das pessoas. Amém? Amém. Na mensagem Eu Sei, o irmão Brana disse, essa mensagem foi pregada no dia 17. Hoje é 17, né? Hoje é. 17/4/1960. Ele disse, tudo se tornou possível para nós. Mas por que tudo se tornou possível? Ele disse, porque houve alguém obediente em julgamento. Amém. Houve alguém que resistiu ao teste. Amém. Você está entendendo por que você está recebendo esses benefícios de Deus agora? O profeta está dizendo que essa coisa já aconteceu. Ele está dizendo, tudo se tornou possível. Já aconteceu. Amém. Se tornou, se tornará é futuro. Se tornou, isso já aconteceu, isso já é seu. Amém. Graças a Deus. Amém. Tudo se tornou possível para nós. Porque houve alguém obediente em julgamento. Houve alguém que resistiu o teste. Quem foi esse? Ele disse, foi Jesus. Amém. Ele resistiu ao teste. A Bíblia diz que ele foi testado em tudo. Amém. Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado sexualmente. É importante você saber disso. Jesus foi tentado sexualmente. Tudo que foi tentação foi em Jesus. Aí o homem sente uma atração física por alguém. Ou a mulher sente uma atração física para uma pessoa. Está entendendo? Se ela é uma cristã, Jesus já passou por aquilo, ele vai entender. Você vai lutar contra aquilo, você não vai se entregar para aquilo, Amém. para a tentação. Jesus, ele foi tentado, mas ele venceu. Amém. Graças a Deus. E você é irmão de Jesus. Amém. Se você é irmão dele, você vai passar pelo teste também. Sabe por que você vai passar pelo teste? Porque se você é irmão, você é da mesma família dele. Amém. Você tem o mesmo DNA dele. Você é da família dele. Então você vai passar pelo teste para você voltar para casa. Amém. Aquele que vencer, darei a sentar comigo. Não é isso? Graças Então a você Deus. precisa entender o que é isso. Somente os filhos de Deus vencerão. Tem pessoas que você vai jogar conversa fora. Tem pessoas que você vai gastar todo o seu tempo e não vai resolver. Mas nós estamos voltando para casa. Amém. Nós estamos voltando para casa. Então Jesus, ele passou por um teste. Que foi, então, obediente ao Pai. Esse é um teste. Ele passou por esse teste de que forma? Com obediência ao Pai. Foi obediente ao Pai. Até que o Pai ressuscitou-lhe. Amém. Então, quando você é obediente, se você continuar nessa batalha na palavra de Deus, porque vai chegar um dia que você vai ser ceifado dessa vida. Vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui. Você não vai estar mais aqui. Mas vai ter um poder vivificador dentro de você. Esse é o Espírito Santo. Amém. Esse poder vivificador. Que quando você for para a sepultura, o mesmo poder que tirou Jesus dos mortos, que ressuscitou Jesus, ele vai chegar no irmão de Jesus e vai ressuscitar ele. Amém. Vai chegar na irmã de Jesus e vai ressuscitar ela. Porque é o mesmo poder que estava nele. O que fez Jesus ressuscitar? É o poder vivificador que estava nele. Amém. Graças a Deus. Esse poder está na noiva. Sabia disso? Amém. Está acontecendo uma podridão tão grande na mensagem, que agora eles estão dizendo que você tem que crer na noiva, no ministério da noiva, você tem que crer nela para você se salvar. Observe a podridão. A igreja católica começou com isso. É Maria daqui, Maria dali. Agora estão começando com Maria noiva aqui.
É o mesmo Espírito, os Espíritos não morrem. Não existe mediadora ou medianeira. A Bíblia diz que só existe um que está entre Deus e o homem. A Bíblia diz que esse é Jesus, Amém. o homem. Não existe Maria ali. Não existe Maria ali. Então a gente fala, eu amo Maria. Eu sou o verdadeiro apaixonado pela minha irmã Maria. Amém. Eu sou tão apaixonado pela minha irmã Maria que eu sei onde ela está. Que eu coloco ela no lugar dela. Amém. Agora, se você pegar Maria e colocar ela acima de Jesus, então você tem que falar dessas pessoas amando ela, sabendo onde ela está. Maria está esperando o último dia para ela ressuscitar também. Amém. Ela está na sepultura também. É verdade. A Bíblia diz que aquelas pessoas que morreram antes de nós, elas não podem ser aperfeiçoadas sem nós. Amém. Não pode ser aperfeiçoada. Agora, o que deixa você tranquilo, o que deixa o cristão respirando, sossegado, leve, é que ele sabe que alguém tomou o lugar dele. Amém. Já pensou? Você está passando por um momento tão difícil, não tem ninguém que pode tomar o seu lugar. Bruno trabalhou o dia inteiro. Já pensou que bom seria a pessoa chegar lá e falar assim, Bruno, vai descansar que agora eu vou tomar o seu lugar aqui. Você está cansado. Jesus tomou o seu lugar. Amém. Jesus tomou o meu lugar. Então agora você não precisa fazer mais nada porque ele já fez. Mas nada como, é só você crer agora. E descansar na palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, por essa obediência, o que aconteceu? O Pai ressuscitou ele. Na manhã de Páscoa. Mas por que ele foi ressuscitado? O irmão Brana continua dizendo, ele está dizendo, porque não era possível que ele fosse detido pela morte. Então, presta bem atenção nisso, que é muito profundo. É profundo demais isso. Você é um cristão, então é impossível que a morte tenha controle sobre você. Amém. A morte, tudo que ela pode fazer é te levar para a sepultura. Mas o seu destino eterno já foi traçado. Já foi traçado. Então Deus tirou Jesus da sepultura porque era impossível. Olha o que ele está dizendo aqui. Porque é impossível que ele fosse detido pela morte. Você não pode ser detido pela morte. É por isso que vai ter um arrebatamento. Amém. É por isso que muitos vão sair daqui. Graças a Deus. Muitos vão dizer, eu pensei que ia ter um arrebatamento. Vai ter alguém que vai dizer, já aconteceu. Esse alguém que vai dizer, já aconteceu, é porque ele ficou. Ele sabia que existiria um arrebatamento, mas ele não se preparou. Amém? Amém. É importante você ser obediente a Deus. Amém? Amém. Então, quando você é obediente a Deus, o que você faz? Você abandona tudo. Tudo você tem que abandonar. Eu esqueci o óculos, vamos ver se eu consigo ler essa passagem aqui. Passagem na mensagem Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Primeira parte, está escrito. E Deus chamou Abraão para se separar de toda a sua parentela. A gente tinha conversado sobre isso. Sim. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, sua família é muito boa, eu estou ilustrando um pouco aqui. Mas agora, Abraão, você vai ter que se separar da sua parentela. Você vai ter que ter uma vida separada, se você quiser a vida eterna. Se você quiser uma comunhão comigo, Abraão. Então Deus pediu para ele separar de toda a parentela dele. Por que Deus pediu isso? O irmão Brana disse, e para andar com ele, para que ele pudesse andar com Deus. Irmão, às vezes, isso significa deixar uma igreja. O profeta está dizendo. Não é apenas separar da parentela.
às vezes significa você deixar uma igreja. Você está tão acostumado na igreja porque o pastor é bonzinho. Você entendeu? Nossa, mas que amor de irmão. Aquele irmão vai te mandar para o inferno. Aquele irmão não tem autoridade para chegar para um membro da igreja e falar assim, olha irmão, isso que você está fazendo é errado. Porque o verdadeiro pastor, aquele que tem amor pelas pessoas, pelos irmãos, um verdadeiro amigo, é aquele que vai chegar para o Claudinho e falar assim, Claudinho, não faz isso que você vai se arrepender. Aquele é seu amigo, ele está preocupado com você. É verdade. Mas muitas pessoas não estão. Muitas pessoas não estão. O irmão Branco está dizendo que você deixar significa, muitas vezes, deixar uma igreja. Ele disse, significou isto para Paulo. Ele teve que deixar sua igreja. Significou isso para muitos. Às vezes significa deixar o lar. Olha onde ele está entrando, agora está entrando na família já. Às vezes significa você deixar o lar. Amém. Aí você tem ali aquela pessoa que está te perseguindo ali. Tem filho que só te persegue. Membros da família que só leva problemas para você. Então muitas vezes para levar uma vida cristã você tem que deixar até o lar. Porque ali tem parentes, tem pessoas que moram com você que não te respeitam. E se você é um cristão, muitas vezes você é obrigado a deixar o lar. Ah, mas eu não posso fazer isso com meu filho. Eu não posso fazer isso com a minha filha. Isso é mandamento de Deus. Você quer andar com Deus? Você quer andar com Deus? Então muitas vezes você tem que deixar aquilo que muitas vezes parece algo bom para você. Às vezes significa deixar pai, mãe e abandonar a todos. Eu não quero dizer que significa isso todas as vezes. Mas algumas vezes significa. Algumas vezes significa isso mesmo, você tem que abandonar. Amém. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus. Ele está dizendo que você tem que tirar tudo entre você e Deus. Observe o que está entre você e Deus. É impossível a pessoa não saber o que está impedindo ela de andar na palavra. É impossível. Cada um de nós sabemos muito bem onde estamos errando. Mas nós queremos continuar como estamos. Queremos continuar dando os passos largos para o inferno. O irmão Branco está dizendo, tire tudo que está atrapalhando o relacionamento entre você e Deus. O que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Muitas vezes você sabe o que atrapalha o seu relacionamento com a tua mulher. Muitas vezes você sabe o que está prejudicando o relacionamento seu com o teu marido. Você sabe. E se você tem uma intimidade com Deus, porque o cristão ele tem. Amém. Então você tem que saber o que está atrapalhando aquilo. Será que é aquele filme que você tanto gosta? Será que é aquela novelinha que você tanto gosta? Você está entendendo? Isso daí, tudo que você colocar diante de Deus, está tomando o lugar dele. Deus já está se tornando o plano B. Está se tornando o segundo plano na sua vida. Então isso que está entre você e Deus, você tem que tirar. E andar sozinho com Ele. Aquela bendita doce comunhão. Aquele companheirismo que você tem quando você separa a si mesmo das coisas do mundo e dos crentes carnais. Você tem que se separar dos crentes carnais. O que é o crente carnal? Já parou para analisar o que é um crente carnal? O crente carnal é aquele que não tem o Espírito Santo. Ele não é espiritual, ele é carnal. Ele vai viver um evangelho carnal. Ele vai conhecer a palavra de Deus só na carne. É por isso que quando você é batizado, o batismo ele é fundamental. Você precisa deixar de ser carnal. Amém. Você vai passar pela justificação. Quando você é batizado, você passa pela justificação. Aí ele diz, está tudo bem agora. Já fui batizado.
O que é a justificação? É quando Deus tira você do mundo. Aí agora você vai passar pela santificação. O que é a santificação? A justificação, Deus tirou você do mundo. Amém. A santificação, Deus vai tirar o mundo de você. Amém. E depois que é cumprido esse requisito, vai faltar o quê? Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Porque agora a casa está limpa, Deus tirou o mundo de você, tirou aquela sujeira que estava em você, para que Ele mesmo possa vir fazer morada em você. Amém. Então agora você pode ser chamado de filho e filha de Deus, porque você passou pelos 3 estágios. Amém. E o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele leva você para o verdadeiro selo do Espírito Santo ainda. Você observa que é uma caminhada constante do cristão. Jesus estava selado. Jesus estava selado. Olha o que o selo fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 13, 3, versículo 13 ao 14, está escrito: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, gente, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de seus pais. Amém. Está entendendo? Não é só dele. O Deus de nossos pais. O que Deus fez? Ele continua dizendo: glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos, por mais hipócrita que ele era, ele determinou que ele soltasse Jesus. Mas os crentes daquele tempo, eles pediram para que Jesus fosse crucificado. Ele disse: mas vós negaste o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida no lugar de Jesus. Eu acho que qualquer pessoa hoje sabe que quando aqueles crentes eles entregaram Jesus, então era algo, um costume deles, você trocar uma pessoa pela outra. E nisso eles trocaram Barrabás por Jesus. E o interessante, vocês sabiam que o nome de Barrabás é Jesus? O nome dele era Jesus Barrabás. Eles trocaram Jesus por outro Jesus. Por um falso Jesus. Então hoje tem acontecido a mesma coisa. As pessoas estão trocando a verdadeira doutrina, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, por outro Jesus. O que a igreja fez quando ela crucificou Jesus e soltou Barrabás? Ela estava libertando Satanás. O que a igreja faz? A igreja, ela dá as costas, não a noiva, a igreja. A igreja dá as costas para a palavra e solta o Barrabás do dia. Essa é a diferença do cristão e aquele que só anda ao lado. Então você observa bem que essas coisas estão acontecendo, as pessoas não percebem. Quando você prega um evangelho diferente do evangelho do Senhor Jesus Cristo, você está pregando outro Jesus. Quando você diz que Jesus é seu próprio Pai, você está pregando outro Jesus. Nós lemos aqui que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, não é isso? Amém.
Então Jesus não é Deus. Porque alguém ressuscitou ele dos mortos. Esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que vai ressuscitar você. Amém. Porque vai chegar um dia que você vai estar na sepultura. Esse Deus vai ressuscitar você. Agora, se você não sabe a diferença entre Deus e Jesus, então quem que vai ressuscitar você? Você tem que ir para a sepultura sabendo. Você tem que sair dessa atmosfera aqui, desse tempo que você está vivendo, sabendo a diferença entre Deus e Jesus. E por não saber essa diferença, tem muitas pessoas, como que eu vou dizer para você, sem condições espirituais hoje. É que nem eu estava dizendo da prima da minha esposa que estava no leito de morte. Consciente, a mente ativa, uma moça de 39 anos, a mente ativa. Eu imagino que provavelmente estava desesperada ali na cama, porque as pessoas não sabem para onde elas vão. Verdade. Tem uma criança aqui que nós vamos apresentá-la daqui a pouco, não é isso? Jesus falou, deixa vir as crianças. Depois você dá uma olhada para mim se está em Marcos 14, 19. Então Jesus disse, deixe vir as minhas crianças, porque das tais são o reino do céu. Ninguém tem que pedir uma criança de vir. Você não pode chegar para uma criança, para a mãe da criança ou para o pai, você não é crente, a criança não pode ser apresentada na igreja. Mas quem falou que não? Os apóstolos tentaram impedir, Jesus falou assim, deixai vir as minhas crianças, porque Amém. das tais é o reino dos céus. Amém. Só confirma se é isso que está escrito aí. Ou é Mateus, alguma coisa. Amém. Então logo a gente vai estar apresentando ele, né, antes de passar para a parte da Santa Ceia. Porque você não sabe quem é o eleito de Deus e quem não é. Você não sabe quem é a semente de Deus e quem não é. Às vezes eu posso estar trazendo uma pessoa aqui hoje que pode estar ministrando a palavra para vocês no futuro. Vocês não sabem. Você não sabe quem que é o eleito. Deus está no tempo certo e as pessoas não sabem o tempo de Deus. Às vezes um pregador, às vezes um determinado pastor, é isso mesmo? Deve ser em Mateus. Às vezes um determinado pastor, ele prega alguma coisa e aquilo não bate com as escrituras. Aí alguém pode dizer, ele pregou errado. Ele não pregou errado, é porque não era o momento de pregar aquilo. O irmão Brana, ele, sobre os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros, cavalo branco, cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. Aí você descobre que esses 4 cavalos é um só. Não são 4 cavalos, você descobre que é um cavalo só. Aqui tem 2 pintores, tem o Claudinho e tem o Bruno. Se você misturar o branco com o preto e o vermelho, que cor que vai dar? Amarelo. Então, o 4º cavalo é uma mistura dos 3. É o mesmo cavalo. É o mesmo cavalo, o mesmo anticristo. O irmão Brana tentou, ele não sabia. Ele começava a se aventurar com algumas coisas. Mas por quê? Porque não era o momento de pregar sobre aquilo. Amém. E muitas vezes determinado pastor prega alguma coisa, outro pastor diz, eu não ando mais com ele. Eu não ando mais com ele porque ele errou nisso daqui. Mas teve pastor que errou do meu lado. Não foi alguém que me falou, foi eu que mostrei para ele aonde estava o assunto correto. Ele não aceitou e alguns meses depois ele estava pregando aquilo que eu tinha falado para ele. Amém. Agora eu vou criticar ele? Não, é que não era o momento para ele ainda. Às vezes você está alguns anos na frente da pessoa, ou alguns meses na frente da pessoa, no aprendizado. Moisés sabia que ele seria um líder, mas ele já queria tomar posse daquilo logo, e não era o momento, ele matou um egípcio e teve que fugir. Não era o momento. Nenhum pregador sabe o momento dele. Nenhum. Aí ele quer pregar uma doutrina e não é o momento de falar sobre aquilo. É por isso que você tem que esperar em Deus. Você tem que esperar em Deus. Amém. Você tem que esperar o momento de pregar aquilo.
Foi isso que ele falou para Moisés. Quem que fez a boca do homem? A língua. Porque Moisés disse, eu sou pesado de língua. Ele não se preocupa com isso. Fui eu que fiz tudo, eu sei o momento certo. Amém. Então, todo pregador hoje ele tem que esperar em Deus. Amém. Temos que descansar em Deus. Amém? Amém. Essa parte está terminada, né? Porque um culto de Santa Ceia é importante você não se estender muito. E tem o tempo de gravação aqui, que se eu passar muito ele, já não consigo salvar o que foi falado para vocês aqui. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, Deus ressuscitou Jesus. Amém. Mas quando você entende isso, você tem que saber que essas coisas vão acontecer com você. É só vocês ter um pouquinho mais de tempo. Atos capítulo 3, versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Gente, você é irmão dele, tem que acontecer com você. Amém. Se Deus agiu de uma forma no passado, se ele mudar, ele não é Deus. Então ele tem que agir da mesma forma, porque ele é Deus. Amém. Deus não erra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Amém. Graças a Deus.